E para conversar conosco, nós convidamos o economista Roberto Teixeira da Costa, que foi o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários, é consultor de relações internacionais e membro do Conselho de Administração de muitas das grandes empresas brasileiras. Boa noite, doutor Roberto. Boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. Prazer. Doutor, eu queria começar pelo emprego no Brasil. Dados de julho agora mostram que a criação de postos de trabalho desacelerou. Foram, na indústria, por exemplo, que se ressente um pouco da competição dos importados mais baratos, foram pouco menos de 24 mil postos criados agora contra mais de 40 mil em julho do ano passado. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: isso já é reflexo da crise econômica mundial? A crise já chegou por aqui? Não creio. Nós temos que ter em vista que o ano passado, 2010, foi um ano excepcional de crescimento para o Brasil. A economia brasileira cresceu mais de 7,5%. Nós viemos de um ano 2009 muito ruim e 2010 foi um ano, assim, talvez o melhor dos muitos anos recentes do Brasil. Portanto, o nível de emprego naquele ano teria que corresponder a essa melhoria substancial da economia brasileira. Esperava-se que para 2011 nós íamos ter uma certa acomodação, não só por estarmos vindo de um ano de grande crescimento, como também por uma fase de transição do governo. Nós saímos de 2 governos sucessivos, 8 mais 8, 16 anos de estabilidade, com 2 presidentes com características diferentes, mas com uma linha de conduta do ponto de vista macroeconômico que foi aceita e muito apreciada pelo cenário internacional. Houve um aumento de consumo no mercado interno, o aparecimento de novos emergentes consumidores, de modo que tudo isso ia bater num certo limite. E sempre incógnita de um governo novo, principalmente substituir um presidente com a popularidade, o carisma do presidente Lula. De modo que eu não atribuo essa acomodação no nível de emprego à possível crise. Viria independente da turbulência mundial? Eu acho que sim. Mas eu acho que desde o início a atitude que eu sinto no setor empresarial é uma atitude mais conservadora. Não imaginando que a crise tomasse a dimensão que vem tomando, mas sim que imaginavam que nós íamos ter um ano menos, vamos dizer, caliente, né? Doutor Roberto, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse que o Brasil está preparado para uma eventual piora desse cenário mundial. O senhor concorda? Veja bem, sem a gente poder dimensionar exatamente o tamanho da crise, eu concordo com o presidente Tombini. Por quê? Eu acho que, em primeiro lugar, o Brasil acumulou, pagando um seguro altíssimo, 350 bilhões de dólares de reservas internacionais. É como se você tivesse pago um seguro para o seu automóvel, pagando 10 vezes o valor do seu automóvel, né? Mas, enfim, foi uma decisão tomada, nós acumulamos reservas, essas reservas ficaram caríssimas porque nós investíamos esse dinheiro no exterior a uma taxa X e emitíamos papéis no Brasil a taxa muito maior para poder comprar essas reservas. Bom, isso é uma realidade. Nós temos reservas hoje que nos permitem olhar o cenário internacional com maior tranquilidade. Nos dão segurança em alguma medida. Dão uma segurança. Segunda coisa, para o bem ou para o mal, as nossas taxas de juros ficaram em níveis elevadíssimos, tá? Quer dizer, diferentemente de outros países do mundo, nós podemos reduzir as taxas de juros. Você viu que o presidente Bernanke recentemente disse que até 2013 os Estados Unidos não vai aumentar a taxa de juros. E as taxas de juros estão muito negativas no mundo todo. O Brasil, se a crise se aprofundar, ele tem condições de diminuir a taxa de juros. Então, esses são 2 fatores. E como a economia tem um momento, quer dizer, a crise mundial, ela vai diferentemente afetar os países em função ou não da pujança do seu mercado interno. Países que são muito internacionalizados, que têm uma vertente muito forte no seu comércio internacional, são os países que vão sofrer mais. O Brasil, malgrado o fato de termos melhorado a nossa presença no mercado internacional, a vertente comércio exterior para o Brasil ainda é relativamente pequena em relação ao produto interno bruto. Mas as nossas vendas lá fora devem ter As nossas vendas aí. vão sofrer por 2 razões. Primeiro, que no mundo globalizado que nós vivemos, é difícil você imaginar que um país fique a salvo de uma turbulência geral. Nós vamos sofrer por quê? Hoje o nosso grande mercado é a China. Você vai dizendo, mas até agora a China está bem. Até agora está bem. A China hoje é um grande vendedor de produtos para os Estados Unidos, tá? Aliás, um amigo meu, com uma certa ironia, dizia: a China vende quinquilharias para os Estados Unidos e os Estados Unidos emitem um tal
papel que chama-se dólar e dá para os chineses e eles vivem esse jogo, estão muito felizes. Não estão tão felizes até agora, porque os americanos começam a ficar preocupados com a forte, eu acho que os seus telespectadores sabem, a China é o grande detentor de reservas cambiais em dólares. O segundo é o Japão, o terceiro é o Reino Unido e o quarto somos nós. Bom, muito bem. Se a China, se os Estados Unidos vão sofrer mais com a crise, significa o seguinte, a China vai vender menos para os Estados Unidos. A China vendendo menos para os Estados Unidos, a economia interna chinesa vai também fazer um processo de acomodação. Ora, o Brasil hoje é um grande exportador de commodities para onde? Para a China. Para a China. Então, eu acho que é fundamental, nesse caso, que a China vá bem. Se a China não for bem, eu acho que nós vamos sofrer um preço elevado. Doutor Roberto, muito obrigada por sua presença. Uma boa noite para o senhor. Obrigado.